E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta para continuarmos a nossa aula sobre a construção, a produção do espaço político, parte 1, né? Nós vamos continuar com o segundo tópico da aula, então, as grandes guerras e a reordenação do espaço mundial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o desenho dos países, né? Sobre geografia política, mas principalmente sobre geopolítica. Qual é a diferença, professor, entre geopolítica e geografia política? Bem, uma forma bem genérica, podemos dizer que geografia política é a divisão dos países, dos territórios, né? As suas fronteiras, o desenho do mapa mundi político, né? Já a geopolítica é como essa imagem aqui representa, né? Eu trouxe essa imagem ilustrativa, é uma brincadeira, né? Mas é para representar o conceito do que é geopolítica, né? Podemos dizer que geopolítica é como se fosse um jogo de xadrez mundial. Então, os países, né, os territórios, é o tabuleiro de xadrez, né? É o jogo propriamente dito, e as peças, né, são os países, são os chefes de Estado, são os políticos, né, as organizações internacionais, né, então são as pessoas poderosas, os governantes poderosos, os países desenvolvidos, os países mais ricos, as economias emergentes, talvez, né, então é o jogo de estratégias, é o jogo de poder, de ideologia internacional, né? Principalmente aqui envolvendo a economia, tá? A política. Então isso é geopolítica, ok? A geopolítica não começou de hoje, já é milênios, né, que o ser humano disputa os territórios e quer mostrar o grande poder que tem, né? Mas vamos começar em tempos mais recentes, lá no final do século XIX, né, lá por volta da década de 1880, houve o Congresso de Berlim, né? E esse Congresso de Berlim, o objetivo dele era as potências mundiais da época, potências imperialistas, né, dividir as colônias, desenhar as fronteiras. Nesse Congresso de Berlim, o principal objetivo foi o continente africano. Então foi desenhado, né, à mão pelas grandes potências da época, como Grã-Bretanha, a França, Espanha, Portugal, Holanda, Alemanha, né? Então foi até antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, que mostra, né, o imperialismo na África em 1914. Né? Estava estabelecido já as fronteiras sem respeitar a cultura, os idiomas, as nações que habitavam, os povos nativos desses lugares. Foi tudo desconsiderado esses aspectos e foi considerado só a ganância, o egoísmo desses países imperialistas colonizadores. Então, em vermelho aqui o Império Britânico, os ingleses, né? E em azul escuro aqui o Império Francês, territórios da França, o roxo belga, da Bélgica, no azul claro aqui Angola, né, Moçambique, nós temos o território português, em marrom Espanha, verde claro Itália e o verde escuro Alemanha. Essa foi a famosa partilha da África. Até que então, em 1914, teve início o conflito chamado de Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, até 1918. Né? E nós tínhamos dois grupos rivais, né? Duas ideologias e grupos de aliados rivais. Então nós tínhamos os aliados aqui, países aliados à Tríplice Entente, né? Que eram liderados por Reino Unido, tá? França e Rússia. A Rússia, em 1917, abandonou o grupo,
né? Ficou em offline, não que abandonou, mas se retirou, né, das grandes confrontos por conta da sua revolução, né, a famosa Revolução Russa de 1917, dos bolcheviques contra os mencheviques, né? Então, quebrando o Império Russo e transformando em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A URSS, em 1917. Nesse momento entra, então, meio que ocupando o lugar da União Soviética, né, os Estados Unidos da América, como coadjuvante. E no outro grupo nós tínhamos a Tríplice Aliança, a Alemanha, o grande império da Áustria-Hungria e a Itália. Né? Nós sabemos o desfecho da Segunda Guerra Mundial através das aulas de história, não é mesmo? Então a Tríplice Aliança perdeu a Primeira Guerra Mundial, tornando vitoriosa a Tríplice Entente. Nesse meio do caminho, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos acontecimentos bastante importantes. Né? Por exemplo, a formação, como nós já mencionamos, da União Soviética, da URSS, e também a formação dos governos totalitários, a ascensão do nazismo na Alemanha. Né? Isso acontece no período que a gente chama de entreguerras, do final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, que é 1939 a 1945. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos outros dois grupos rivais. São os mesmos, praticamente os mesmos personagens, mas com outros nomes. Então, a Tríplice Entente virou Grupo dos Aliados, agora sim com a União Soviética, né, que eram 15 países socialistas, mais Estados Unidos, Reino Unido e França, e do outro lado, Alemanha, Itália e Japão, o eixo. Também sabemos o desfecho, né? O eixo perdeu, né, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre as 4 potências aliadas, foi dividida em 4 partes. A Alemanha ocidental ficou com os Estados Unidos, Reino Unido e França, e a Alemanha oriental ficou com a União Soviética. Inclusive a própria cidade de Berlim, capital, que ficava dentro do território soviético, foi dividida também entre os países capitalistas e o socialista, né? Aqui eu tenho uma visita que eu fiz à Alemanha em 2018, estou aqui, braços abertos para você, no portão de Brandemburgo, né? Que era a entrada principal da Alemanha e foi palco de muitos acontecimentos interessantes na cidade de Berlim durante as guerras mundiais e a própria Guerra Fria. E aqui o parlamento alemão, né? Então a sede do governo da Alemanha em Berlim, também estive visitando na mesma oportunidade. Então aqui é onde fica a chanceler alemã, atualmente Angela Merkel. Como que ficou o bloco soviético? Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, ou URSS, ficou formada por 15 países, né? Lá com a Revolução Russa de 1917, né? E durou até 1991, quando teve a sua dissolução. Veremos mais adiante. Então, aqui formada pela Rússia, que até 1917 era o Império Russo, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão. Então esses eram os 15 países que formavam a União Soviética. Vamos ver um pouquinho a mudança no mapa da Europa, para ver como a geografia política ela não é estática, né? Ela é dinâmica, depende de acordos e conflitos com os territórios vizinhos. Como era a Europa em 1914, ou seja, até o momento que começou
a Primeira Guerra Mundial. Nós tínhamos alguns países que hoje nem existem mais, né? Por exemplo, a Grande Áustria-Hungria, o Império Otomano, né? E o desenho das fronteiras era bem diferente do que é hoje. Como ficou a Europa com o final da Segunda Guerra Mundial? Outro desenho, né? Nós vemos agora outros países, né? O Império Austro-Húngaro já não existe, dá lugar a outros países. A Alemanha diminuiu, a Alemanha foi dividida, né, em duas partes. A Alemanha, República Democrática Alemã, né, RDA, que era a Alemanha Oriental Socialista, e a República Federal da Alemanha, RFA, que é a Alemanha Ocidental Socialista. Como ficou o mapa da Europa depois da Guerra Fria, o mapa da Europa hoje? Hoje nós temos aqui uma outra configuração com países bem menores, né? O desenho das fronteiras bem menores. Percebam que as guerras mundiais redefiniram o mapa da Europa várias vezes, né? E o país mais novo aqui da Europa, no final da década de 2010, né, ali por ali, nós tivemos aqui então o Kosovo, né? Então, o país mais novo da Europa. Este vídeo eu recomendo muito que vocês assistam. É o mapa da Europa com seus desenhos e redesenhos das suas fronteiras de 1140 depois de Cristo até 2012, que foi o último país ali, né, o Kosovo. Certo? Um vídeo bem legal. Vou deixar o link para vocês. E assim nós encerramos a nossa aula da produção do espaço político mundial. Agradeço muito pela atenção, espero que tenham gostado e entendido e espero vocês na nossa próxima aula de geografia. Valeu!